Olá, eu sou Ana Carolina Menguete e estou aqui com a Larissa Sanches para a gente falar um pouquinho mais sobre as 10 regras de ouro para os futuros pais. E hoje a gente preparou para vocês a primeira regra: a concepção é o início. Nós somos do Temple of Peace e estamos aqui para fazer o nosso Babycast. A concepção é o início. Em todas as artes, o começo é extremamente importante para o todo da obra. Quando construímos edifícios, a fundação, na construção naval, a importância está no casco. Assim, numa sociedade, a forma como começa a união dos casais e o começo da vida são muito importantes para a sua prosperidade. Essa é uma frase de Océlie de Lepcade, discípulo de Pitágoras. E aqui eu deixo uma reflexão. Qual é o segredo da felicidade de um casal? De acordo com o manual, é bem simples, Lari. Eles dizem que tentar fazer o outro feliz, pensar nele de forma desinteressada e generosa, sem esperar nada de volta, e oferecer o seu amor pensando no bem-estar da sua companheira ou companheiro, é o segredo. É possível expressar o amor no cotidiano, preparando uma refeição bem gostosa, fazendo um passeio que um goste, ou ela ou ele, enviar uma mensagem carinhosa, uma palavra amorosa, demonstrar carinho fisicamente, ficar em silêncio quando ele ou ela está cansado, lançar de vez em quando um olhar cheio de admiração, motivá-lo ou motivá-la, dar um passo atrás a fim de evitar o conflito, se comunicar afetuosamente, com gentileza, regras básicas, né, de educação, de gentileza, que a gente pode fazer pensando no bem-estar do outro. A gente está Dedicar um falando de amor tempo, próprio também, né, Carol? exatamente, porque para a gente gostar do outro, a gente tem que primeiro gostar da gente, né, Lari? E Isso para a gente aí. conseguir perceber a necessidade do outro, a gente também precisa ter as nossas necessidades bem percebidas, bem ancoradas, bem alimentadas, né? Porque senão não dá para se relacionar com o outro. É isso aí. O manual diz também, Lari, que dedicar um tempo e um lugar para refletir, recuperar as energias, descansar, aprofundar o contato consigo mesma e dedicar-se a algo significativo. Uma forma de preservar sua liberdade interior e trazer mais conteúdo ao laço que os unem. Então é justamente isso. A importância de cuidar de si mesmo, de estar bem consigo mesmo, de encontrar o seu espaço para poder dividir e estender isso para o outro. E essa regra eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o que estamos vivendo hoje, né, nessa situação de pandemia mundial, e no qual muita gente está vendo como um momento muito desafiador e não consegue olhar que existe oportunidade por trás, né, de dedicar esse tempo que finalmente estamos tendo, né, para olhar para si, né, para oferecer tudo isso para si e para a sua família, ou no lugar em que você está, que eu acredito que cada um está exatamente onde deveria estar nesse momento. Exatamente. E a dificuldade, às vezes, que a gente encontra em acolher a gente em tudo isso, estando tão também próximo do outro, né? Porque a gente está convivendo mais de perto do que nunca. Com certeza. E eu acho que encontrar esse ponto é um passo muito importante para o casal que deseja conceber. Primeiro encontrar esse estado pessoal e depois comungar esse estado com o outro. É a melhor maneira, né, Lari, para poder vivenciar uma gestação de verdade, poder atuar, né? A educação no ventre, ela começa com os próprios pais, se tornando melhores versões, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui é muito legal a gente comentar, Carol, da importância desse período da pré-concepção e concepção, né? Porque a gente acho que já pode até ter pincelado isso no primeiro, na introdução que a gente fez do Top Babycast, de como essa primeira célula que vai ser formada, que é o zigoto, a partir do óvulo, do espermatozoide, ela tem toda essa influência, não só de carga genética, né? Mas de todas as memórias que estão ali,
e que vão fazer parte de quem esse ser vai ser, né? Então, acho que quando a gente está falando desse amor, né, que haja amor nessa concepção, a gente está também colocando esses imprints ou esse blueprint nessa primeira célula que vai se transformar em trilhões e que vai criar uma nova vida, né? Exatamente. Pensando nisso, Lari, o manual também traz aqui boas práticas, boas maneiras antes mesmo da concepção, né? Então, antes, quando nasce a vontade de ter um bebê, a gente já tem que olhar para dentro, olhar para si, ver o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser aperfeiçoado, né? Então, tem dicas assim como parar de fumar. Na verdade, eu digo que olhar para os vícios, né? Quaisquer que sejam, pode ser vício de trabalho, vício de beber, vício de fumar, vício de comer. Então, trabalhar em cima disso é muito importante, né? Então, passar a ter lá uma alimentação mais saudável, contato com a natureza, tempo para respirar profundamente, que é esse contato consigo próprio, e principalmente cultivar o amor entre o casal, né? Então, partindo desse amor próprio, como você disse, estender isso ao outro e fazer esse também mergulho espiritual, que de novo a gente frisa que não tem relação com religião, né? Mas é essa importância da espiritualidade que faz parte desse todo, do todo que a gente está inserido. A espiritualidade é uma parte bem importante. Sem dúvida. Eu gosto, inclusive, de trazer uma reflexão quando eu falo sobre essa parte espiritual para casais que estão, então, pensando em conceber, né, que estão nessa fase da preconcepção e concepção, em quais são esses valores que eles querem trazer para essa nova vida. E quando se pensa em um filho, qual é a diferença entre ter um filho, se tornar pai ou mãe, né? Ou o que é ter um filho, o que é gestar? São coisas diferentes, né? Que na verdade estão unidas pelo mesmo processo, mas que não são a mesma coisa, né? Então, Sim. quando a gente se torna mãe, por exemplo, como mulher, nós vamos ser mãe para sempre. Eu tenho um novo papel aí como mãe, além de esposa, além de profissional, além de filho ou irmã ou qualquer outra coisa. Agora, esse filho vai estar conectado de certa forma comigo para o resto da vida. No entanto, em algum momento eu vou ser uma grande influenciadora dessa vida, em algum momento eu vou ser menos influenciadora e posso passar até a ser influenciada por essa vida que eu estou co-criando. Então, a gente tem que sempre pensar muito bem quais são esses valores e essa verdadeira essência do que a gente quer trazer, né? Porque só ter um filho, ou então quando a gente fala de concepção consciente, então é só parar de tomar um anticoncepcional, né? Vai muito além disso, né? A gente está olhando para questões mais profundas e é aí que entra essa parte da espiritualidade que você falou que não tem a ver com essa religião, mas são essas essências que a gente traz do nosso ser, perguntas de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que significa criar uma nova vida, qual é o meu papel diante dessa nova vida, né? Que algumas pessoas acabam se indo tão fundo nessa questão que não conseguem se desapegar, inclusive, daquilo que criou, né? E aí vira também um outro vício. Então é legal você ter falado sobre essa coisa dos vícios, porque é uma grande lição, né? Simplesmente pensar numa concepção consciente. Lari, uma coisa que eu gosto de falar quando eu atendo casais que querem engravidar é que é como se você fosse abrir uma loja e você precisa ter a melhor vitrine. Porque se você passa diante de uma loja que a vitrine está toda bagunçada, que as coisas não combinam, que as coisas não são harmoniosas, que não tem higiene, enfim, você não tem vontade, né? Tá lá o muro todo pichado, uma vitrine suja, enfim. Então, esse passo para preparar para a concepção e para receber o bebê é justamente expor a sua melhor versão, fazendo uma analogia bem simples, né, e muito minimalista, é como se fosse preparar a vitrine da sua loja, né, como se fosse organizar para receber e para atrair esse bebê para co-criar realmente para receber. E o manual fala isso de uma maneira interessante, porque ele diz assim: olha, preparem a vinda da sua criança cultivando um estado de plenitude. Percebam que o seu organismo,
O seu psiquismo precisam de tempo para receber uma nova vida. E deixem a sua criança ir chegando até vocês aos poucos. Isso é tão lindo, né? É tão profundo e uma sutileza que envolve toda essa tomada de decisão e essa reflexão que você está trazendo, né? Do que é gestar, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é receber esse complexo cósmico, se preparar para ser essa carruagem da chegada de uma nova vida aqui na Terra, né? Sim, inclusive pensar no momento dessa união sexual, não apenas no ato, né, mas em todo esse ambiente que está sendo criado para justamente, como você falou, convidar esse complexo cósmico, né? Então, assim, os sentimentos do homem e da mulher naquele momento vão ser como se fosse uma pedra angular do DNA dessa criança que vai ser formada, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão, assim, que é muito mais profunda do que simplesmente um casal, né, um homem e uma mulher se unirem, terem o ato e simplesmente fecundar um óvulo, né? É muito além disso. Sim. E acho que uma das coisas muito legais que tem aqui no livrinho das 10 regras de ouro é não fiquem impacientes que o seu bebê vai chegar. É muito Isso é importante muito isso. legal de se falar para casais que, por exemplo, estão enfrentando alguma dificuldade, por exemplo, de engravidar, né? E eu acho que aí está uma oportunidade gigante da gente falar também de que isso é um sinal de que a gente tem muitas oportunidades de olhar para si, de evoluir, para receber aí ainda um bebê, uma criança, que vai trazer muito mais oportunidades para você no dia a dia daqui para frente, né? Então, acho que como nada é por acaso, esse que haja amor, né, que a gente está falando desse segredo que é tão simples, está sempre voltado primeiro a si, a ter essa autoconsciência, a entender o que eu quero, a entender o que o outro quer, então ter essa comunhão, essa divisão, né, porque às vezes o desejo é muito só de um ou só de outro e não tem essa conversa inicial, né? E como você falou, é como essa vitrine que talvez esteja um pouco não tão organizada, né? E aí esse bebê brincando assim vai passar e vai falar, vou esperar mais um pouquinho para eles terminarem de organizar aqui para eu poder chegar, né? Então é muito legal falar sobre isso também. É justamente esse tempo, né? Eu falo também isso, que às vezes esse complexo cósmico, imbuído de tanta sabedoria, ele pode estar dando para esse casal a oportunidade de se posicionar de uma melhor maneira diante da vida, diante das escolhas, né? Então, esse tempo não é um tempo perdido, na verdade é um tempo precioso, né? Quantas histórias a gente tem de casais que tentam, por exemplo, fertilização, não dá certo e depois, por vias naturais, engravidam. Então, tudo é na Exatamente. sua hora, da maneira que tem que ser. Então, saber olhar para as coisas bem do copo meio cheio, ao invés de ver o copo meio vazio, nessas ocasiões é muito importante, né? Com certeza. E pensar sobre isso mesmo, talvez eu tenha que mudar alguma coisa, o que será? Né? Será que eu não estou abrindo tempo para esse bebê chegar? Será que eu estou agora mergulhado no trabalho, mergulhado nos afazeres e por isso esse bebê não chegou ainda? Enfim, tem muitas coisas aí para a gente refletir em cima dessa frase aí, né? Com certeza. Acho que esse casal, ele precisa ter essa atitude de admiração, né? E de amor para criar como se fosse um filtro mesmo, que favorece esse registro genético, portador de vigor, portador de saúde, independente aí de repente, taras hereditárias, porque também fica muito na cabeça, às vezes, das pessoas, coisas relacionadas à genética, porque meu pai teve isso, porque minha mãe teve isso, né? E das últimas gerações, e a gente cria, então, essa nova linhagem, né, dos dois. E aí a gente entra, então, num conceito que também vai ser falado nessa primeira regrinha, que é a epigenética, né, Carol? Sim, sim. É justamente a possibilidade de atuar nessa área que vai muito além da passagem de genes. Então, quando une o óvulo e o espermatozoide e aquelas características genéticas que estão pré-determinadas, simplesmente vão chegar até esse novo complexo e esse é o fim e é uma sentença que não pode ser revisada. Na verdade, é justamente nessa fase antes mesmo de gestar que a gente pode, entre aspas, né, Lari, selecionar o que a gente vai dar de presente para esse novo complexo e a gente pode, desde esse momento, escolher o que tem de melhor e se é que alguma coisa que não seja de melhor
tiver de ir, que ela seja não expressa, né? Que ela possa ser silenciada, ou então que a gente possa trabalhar com ela da melhor maneira possível. Então, eu acho que essa importância também de pensar que não é que a gente está garantindo aqui que todos os bebês que vão chegar vão ser os bebês Johnsons, né? Uhum. Mas que a gente também tem que olhar para isso com olhos amorosos sobre a possibilidade de receber da melhor forma todo esse contexto onde está inserido essa concepção desse novo ser que vai chegar, com as características dele também, com as necessidades dele também, mas fazendo o melhor que te cabe enquanto mãe, enquanto pai, enquanto tutores, né? Sem dúvida, Carol. Acho que isso é um dos pontos assim que está chegando com cada vez mais força, né? Epigenética aí, que epi significa acima, né? Acima da genética. Eu gosto até de brincar que é como se a gente literalmente tivesse aí, quando a gente tem essa falar de concepção e gestação consciente, esse fator ativo da mão nos interruptores do que eu quero ligar e do que eu quero desligar, né? Então, quando eu tenho a noção de que sim, eu tenho cargas genéticas que, além dos fatores e características físicas, vão ter também comportamentos e algumas tendências, mas como o externo, né, além do gene, a gente tem outras características que também vão ser importantes para definir como vai ser essa nova vida. E aí está a parte da consciência, do que eu posso escolher me nutrir. Né? Então, como você já falou aqui um pouquinho no começo, de readequar talvez uma alimentação, e essa alimentação não só orgânica, né, mas dos pensamentos, dos lugares que você está, você mesmo falou aí, de organizar essa agenda, você está dando um espaço para esse bebê? Né? Eu vejo aí, às vezes, muito várias vezes gestantes falando que eu não estou conseguindo parar para me conectar com meu bebê, eu estou trabalhando demais, eu vou ficar até a última semana, e parece que ela ainda não se sentiu mãe, ou o pai também, né, tem muitas vezes a sensação de que só vai se tornar pai a hora que vê o bebê nascendo. E, na verdade, esse espaço já foi criado desde o momento que esse bebê era uma ideia, mesmo que ainda não consciente desse casal. Então, acho que é muito importante falar sobre isso, porque a epigenética é algo hoje que as ciências modernas já trouxeram com muitas evidências nesse papel da autorresponsabilidade e da cocriação, literalmente, dessa nova vida, né? Exatamente. E como essa primeira regra fala exatamente dessa fase, né? Essa frase que concepção é o início, e a gente está trazendo aqui que, na verdade, o desejo é o início, antes mesmo da concepção, né? Vocês já são pais quando vocês desejam. A gente encerra esse Babycast deixando essa frase. Olha, durante a relação, os sentimentos e pensamentos do homem e da mulher se inscrevem no DNA da criança, que está sendo concebida e vem a ser o seu alicerce. Nesse abraço sexual, deseja que um ser de paz e de amor, dotado de talentos e de saúde, venha alegrar vocês. A concepção é o início, que haja amor. É muito Muito bonita amor. essa frase, sim. E não tem mais palavras para encerrar essa primeira regra de ouro, né, Lari? Sim, melhor impossível, Carol. Pois é. Então a gente agradece vocês que estão aí do outro lado e a gente convida vocês para acompanhar a gente aqui, porque a gente ainda tem mais 8 regras, 9 regras 9. para passar para vocês. É isso aí, Obrigada. Carol. Agradeço muito e até a próxima. Sim, vocês podem encontrar a gente, né, Lari, no Instagram do Tempo of Peace e Caia Movimento Saúde e nos canais do YouTube também. A gente está sempre à disposição para falar um pouco mais para quem se interessar. Isso aí. E aproveitando, Carol, acho legal se as pessoas que ouvirem começarem a comentar sobre outros temas, talvez às vezes alguma coisa mais específica, para que a gente possa ir programando, né, as temáticas dos próximos Babycasts. Sim. Tchau, tchau. Obrigada, Lari. Até mais, Shivoham. Shivoham.